Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. E aí, galera, como é que o Clube do Remo vai programar esse restante do mês de janeiro sem o Campeonato Paraense com a sua confirmação do seu início? Será que já tem amistoso programado? A gente vai explicar para vocês neste vídeo. E uma atitude, digamos que vergonhosa do rival, explica um pouco do porquê que o nosso futebol paraense está passando por essa crise. Vem com a gente. Bom, galera, já peço, deixa o teu like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso trabalho e vão recomendar para geral, tá bom? E claro, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, que assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos, tem sorteio de camisa do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar teu celular, apontar para esse QR Code na tela e profetizar com a Bet do Remo, a Bet da Amazônia, a Bet dos brasileiros. Recado também aqui da Monte Estética Automotiva, onde você vai levar o seu carro para os melhores cuidados estéticos da região metropolitana de Belém. Lavagem simples, lavagem técnica, lavagem do motor, polimento, enfim, tudo que você precisar aí de estética para o seu carro, a galera da Monte vai realizar para deixar seu amigo de 4 rodas de uma maneira espetacular. Então pega o teu celular, aponte para esse QR Code na tela ou entre em contato com o WhatsApp lá da Monte Estética Automotiva. Pessoal, quero conversar com vocês aqui uns assuntos importantes sobre esse momento que o futebol paraense está passando, tá? Primeiramente, falando aqui sobre a semana do Clube do Remo, porque ontem surgiram aí nas redes sociais uma informação de que o Remo iria realizar um amistoso lá no Parque do Bacurau no próximo domingo contra a equipe do Cametá. Inclusive, o próprio Cametá já se desculpou e disse que se precipitou com a divulgação desse amistoso. Porém, nada está confirmado ainda, pessoal, sobre esse amistoso, porque o Remo ainda vai se reunir hoje, né? Essa segunda-feira, todo o departamento de futebol do Remo vai se reunir para definir como é que vai ser o planejamento do Clube do Remo nesse momento em que o Parazão não está ainda confirmado o seu início. Lembrando, o caso Paragominas só vai ser resolvido após esse julgamento lá no STJD. Então, não vai iniciar o campeonato antes desse julgamento, tá? Se você escutar por aí, ler alguma informação de que o Parazão vai iniciar, por exemplo, no próximo final de semana, é fake, só vai começar após esse julgamento, que é a última instância aí que o Paragominas entrou na justiça para tentar retornar à elite do Parazão. Lembrando que o Paragominas foi rebaixado da edição de 2022 ao lado do Amazônia Independente e acusa aí o Águia de Marabá e o Bragantino de terem escalado jogadores irregulares e com isso, né, se o Paragominas vencer o processo, Bragantino e Águia seriam os rebaixados e o Amazônia e o próprio Paragominas retornariam para a elite do Parazão. E o Castanhal herdaria a vaga na Série D do Brasileirão se o Águia perder aí os pontos e for rebaixado para a segundona do Parazão. Então, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. O nosso futebol vive uma crise nesse momento, não tem data para iniciar. Inclusive, eu estava escutando ontem a entrevista do presidente do Tapajós, o Sandy Clay Monte, se eu não me engano, e ele estava muito preocupado com a questão futura aí do patrocínio do governo do estado. E ele tem razão. Por quê? Porque o governo do estado, através do Bampará, é o maior patrocinador do nosso campeonato. Paga uma quantia milionária para os clubes para colocar a marca ali no campeonato, dar um nome ao Parazão e também estampar a marca ali nas camisas dos clubes. Inclusive, os estádios da Curuzu do Baenão tem o famoso name right do Bampará. Então, até quando o governo do estado, que a gente sabe que incentiva pra caramba aqui o futebol, vai aguentar essa avacalhação? Então, é uma preocupação que existe nos clubes.
principalmente os do interior, que não tem aí um calendário definido para o ano inteiro, né? Dessa situação que está o nosso campeonato. Um vacilo do TJD do Pará, que não julgou logo essa carro do Paragominas, e agora o Parazão aí está passando por essa crise, e a gente não sabe nem que se a tabela que está hoje aí divulgada, ela vai valer, porque se o Bragantino e o Águia forem rebaixados, vão ter que refazer essa tabela do Parazão, e aí, meu amigo, mais pano para manga, e o Parazão vai se arrastando aí para poder iniciar da maneira que deve ser iniciado, da maneira correta, porque até agora o que a gente está vendo é um campeonato que infelizmente está manchado. Bom, então o Remo vai se reunir, seu departamento de futebol vai se reunir hoje à tarde para definir o planejamento. E aí sim, vão confirmar se vai ser realizado ou não amistoso o próximo final de semana. A ideia é que aconteça mesmo um amistoso do Remo no próximo final de semana, até para o elenco se movimentar. O futebol não pode parar, tem um planejamento aí, como o próprio Marcelo Cabo disse na última entrevista coletiva, esse planejamento tem que seguir e o Remo vai se movimentar aí para que o time se mexa no próximo final de semana, caso o campeonato não retorne. Como eu disse, é bem difícil o Parazão retornar, porque ainda tem esse julgamento para ocorrer lá no Rio de Janeiro. A gente vai aguardar aqui quando que o STJD vai marcar esse julgamento no caso Paragominas, tá? E é aquela coisa que eu falo para vocês, falo nos grupos do Remo também, no grupo do Chaves, que há males que vem para o bem, né? Se o Parazão não começou agora, dá tempo aí do Marcelo Cabo corrigir os problemas, que a gente sabe que nesse momento são muitos, né, no time do Remo, tem a questão das lesões também, os atletas precisam se recuperar, mas para ele corrigir esses erros que mais uma vez apareceram, né, no jogo contra o Bragantino, para que quando a bola role, valendo 3 pontos, o Remo esteja pelo menos perto do ideal no início de temporada, que a gente sabe que é bem difícil. Início de temporada é sempre complicado, é sempre o momento que vai aparecer os erros, e no Remo esse ano não está sendo diferente, tá bom? Bom, eu queria agora falar com vocês aqui sobre uma atitude que eu achei de verdade, tá? Sem clubismo algum aqui, vergonhosa. Vergonhosa do time do Paysandu ontem, né? Que disputou um amistoso contra a equipe do São Francisco. E viralizou aí, né, pessoal, um vídeo onde a Rádio Digital Mix, ela divulgou a escalação do rival com o hino do Remo no fundo. E claramente aquilo ali foi um erro técnico, né? Foi erro de alguém que estava operando ali a mesa de som da rádio, e o narrador estava ali trabalhando na cabine de imprensa da Curuzu, e saiu a escalação com o hino do Remo no fundo. Foi bem engraçado, bora ser sincero aqui, tá? Foi engraçado. E assim, o Paysandu soltou uma nota de repúdio contra essa rádio e também proibiu a mesma de trabalhar nos jogos lá da Curuzu. E eu queria falar sobre isso, porque esse tipo de atitude mostra o quanto que os nossos dirigentes, e aí eu não estou falando só do Paysandu, estou falando também do geral, eles têm uma cabeça, sabe, em certos momentos infantis, um pensamento infantil, diga-se de passagem. Eu também estaria condenando se fosse o Remo que tivesse feito isso. Porque o que isso vai mudar em relação à nossa rivalidade aqui? O que isso vai mudar? A gente precisa de profissionalização do nosso futebol e não de atitudes infantis. A mesma diretoria do Paysandu que solta essa nota de repúdio agora foi a mesma que dias atrás homenageou o Boca Juniors, que pegou muito mal, inclusive, com a própria torcida deles. E essa mesma diretoria que ano passado desligou os refletores quando o Remo foi campeão paraense e desrespeitou, inclusive, os próprios patrocinadores que estampam as marcas aí nas suas camisas. Então, esses tipos de atitudes que acontecem aqui no futebol paraense é o que explica o caso que está correndo agora, da bagunça que está aí o início do Parazão, do porquê que o nosso futebol patina, porquê que, por exemplo, o Amazonas já chegou aí no nosso nível, tem 2 times na Série C, porquê que o Maranhão já passou da gente, porquê que o Ceará já está anos-luz na nossa frente, é por conta disso. Porque aqui em Belém a gente bate cabeça com coisas que não têm a mínima importância. Então, recado para a diretoria do Paysandu e para a própria diretoria do Remo também. Se preocupem com o futebol, se preocupem em se planejar com o futebol, fazer a parte de vocês como dirigente, deixem a encarnação para o torcedor. Tenho certeza que o pessoal da rádio não teve a intenção de fazer isso. Tenho certeza. Ou se a pessoa que fez isso, né, com a má intenção,
ela já deve ter sido punida pela rádio. Que inclusive foi lá pedir desculpa para vocês e vocês mesmo assim proibiram isso. Aliás, a gente vive num país democrático ainda, né, pessoal? Essa medida aí eu não acho nem um pingo democrática. Acho até arbitrária. Então, bora olhar o futebol paraense de uma maneira profissional. A gente não tá numa Série B, a gente tá numa Série C. O todo, olhar pro todo mesmo. Isso aí não é só crítica só ao Paysandu, não. A todos os clubes. Olhar o futebol paraense da maneira correta. Para que o que aconteceu no caso Paragominas não volte a acontecer. Porque quem paga o pato, de verdade, somos nós, torcedores. Somos nós que compramos ingressos, compramos camisa, somos sócios torcedores. A gente que sustenta o campeonato. É a gente, não são vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é 100.